acontece depois que uma pessoa morre? Será que algo se desprende do corpo e vai para o céu, ou para o inferno, ou fica mesmo no purgatório? O que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Vem comigo para aprender? Oi, queridos, tudo bem? Hoje eu decidi fazer esse vídeo para vocês sobre a verdade sobre a morte. E eu intitulei como a verdade sobre a morte, não por prepotência nem nada, mas nós já falamos em alguns vídeos anteriores o quê? Que a verdade é a Bíblia, certo? Então, a verdade sobre a morte é a visão que a Bíblia tem a respeito da morte. Nós herdamos muitas coisas de culturas que dominaram o mundo, como cultura grega, cultura romana. Então, algumas religiões acabaram aderindo isso para sua própria fé. Mas o que vale mesmo são as tradições humanas ou aquilo que Deus disse que seria a verdade? Hoje a gente vai fazer um vídeo de perguntas e respostas e a gente vai usar bastante a Bíblia. Então, se você tiver uma Bíblia aí disponível, já pega ela pra gente estudar juntos, tudo bem? E a primeira coisa que a gente vai ver no estudo de hoje é de que material Deus criou o homem. E a resposta está lá em Gênesis 2:7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então nós vemos que Deus ele usou dois materiais para formar os homens. Ele usou o pó da terra, mais o fôlego de vida. O fôlego de vida nada mais é do que a nossa respiração. Dá uma respirada aí. Isso aí é o fôlego de vida. É exatamente isso que Deus nos deu. Então, nós temos um pedaço de Deus dentro da gente, que é o nosso fôlego de vida. E a segunda pergunta é como a Bíblia se refere à alma. Eu vou usar duas versões de Bíblia nesse vídeo, tá? Eu vou usar a NVI, que é a nova versão internacional, que é normalmente o que eu mais gosto. E a outra é a Almeida Revista Atualizada. Então, porque algumas palavras são diferentes em algumas traduções, né? E dá pra gente entender melhor. A primeira pergunta sobre que a Bíblia entende por alma, a resposta está em Ezequiel 18:4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Para continuar o raciocínio, vamos ver mais dois textos. O segundo texto está lá em Gênesis 46:27. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para Egito foram 70. E para terminar, Deuteronômio 10:22. Com 70 almas, teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor, teu Deus, te pôs como as estrelas do céu em multidão. Vocês percebem que a primeira passagem que a gente leu sobre essa resposta dizia sobre almas, e a alma que pecar, esta morrerá. Isso era um resultado também de pessoas. E aqui nessas duas últimas que a gente leu fica ainda mais claro. Por quê? Porque falou, é a mesma passagem, só mudou a palavra. A passagem dizia o quê? Que com os filhos de José tinha o total de 70 pessoas, o povo de Israel. Só que em uma ele usa a palavra pessoa e outra usa a palavra alma. A Bíblia entende que pessoa é uma alma e não que a gente tem uma alma. Nós somos o fôlego de vida, mais o pó da terra e nos tornamos em alma vivente. Eu sou uma alma. Você que está vendo esse vídeo é uma alma. E a terceira pergunta é o que acontece com a pessoa depois que morre? Então nós vamos ver algumas passagens para estudar sobre isso. A primeira é em Gênesis 3:19. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então nós entendemos o quê? Que o nosso corpo, quando morremos, ele volta ao pó, que é o pó da terra, de onde viemos no início. A segunda passagem está lá em Eclesiastes 12:7. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Então nós vimos já que o corpo volta para a terra, mas o espírito, o ar, isso, ou o fôlego de vida volta para Deus, que nos deu isso. Outra resposta é em Eclesiastes 9:5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Então nós vemos que os mortos eles não têm entendimento de nada que está acontecendo.
A Bíblia mesma diz que a sua memória jaz no esquecimento. Somente os vivos sabem, mas os mortos não sabem de mais nada. E para onde que vai essa alma vivente depois da morte? Aí em Eclesiastes 9, agora no versículo 10. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além para onde tu vais não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Vamos ver também para responder esta pergunta em Jó 7, 9 e 10. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita, ou conhecerá jamais. Por essas passagens, o que a gente consegue entender é que quando a pessoa morre, ela fica na sepultura. Ela não volta para falar com pessoas, ela não volta para a casa dela, ela não tem entendimento do que está acontecendo, ela não está no céu, ela não está no inferno, ela está simplesmente descansando. Aí você me diz, nossa Bruna, mas eu já vi pessoas que morreram. O que acontece? Por que eu vi essas pessoas? Eu não duvido de você, que você já tenha visto, isso realmente é possível. Mas eu quero te dizer que você fale isso para Jesus. Fale isso para ele. Fala, Jesus, por que eu estou vendo essas pessoas se elas já morreram? E eu entendi que por meio da sua Bíblia, quando as pessoas morrem, elas não voltam. Elas estão dormindo. Fale isso para ele. Fala, Jesus, isso não está de acordo com a tua palavra. A tua palavra diz que as pessoas não voltam. Por que eu estou vendo pessoas? Como eu disse no começo do vídeo, nós herdamos de muitas culturas várias e várias coisas. E uma delas foi a imortalidade da alma. A imortalidade da alma crê que você nunca não tem um fim. Que você morre, você vai para o céu, você vai para o inferno, vai no purgatório e que não há um fim para sua alma. A Bíblia diz algo diferente disso. Ela diz que a respeito de imortalidade apenas uma pessoa tem. Está lá em 1 Timóteo 6,16. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele a honra e poder eterno. Amém. Apenas Deus é imortal. Ele tem a imortalidade. E nós podíamos também ter a imortalidade se tivéssemos sido fiéis no Éden. Era a intenção de Deus que vivêssemos para sempre, como nós já estudamos aqui no canal. Se não tivéssemos comido do fruto da árvore proibida, seríamos imortais, não conheceríamos o pecado. Mas escolhemos ser assim. E como resultado disso, o pecado, ele causou a morte do ser humano. Todos pecaram e todos carecem da graça de Cristo. E o que mais importa é ver pelas palavras de Jesus, o nosso entrevistado principal do canal, o que ele disse sobre a morte. Vamos ler comigo? Está lá no Evangelho de João, capítulo 11, de 11 a 14. Isto dizia e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Gente, depois dessa passagem não há dúvidas do que Jesus considera sobre a morte. O próprio Jesus diz: Lázaro adormeceu. A morte nada mais é do que um sono de descanso. Não o nosso sono que a gente tem que ficar sonhando e tal. É um sono sem saber o que está acontecendo. Mas até quando os mortos eles permanecerão na sepultura sem saber o que está acontecendo? Vamos ver a resposta em João 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, e os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. E também 1 Tessalonicenses 4,16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Que grande alegria saber que nós não vamos ficar para sempre nessa situação, mortos. Deus ele fez uma nova oportunidade para nós. Ele nos salvou da morte eterna, que era o que merecíamos depois que pecamos. Então, até que momento essas pessoas estarão na sepultura? Até o momento da volta de Jesus. E depois da volta de Jesus,
nós teremos então os nossos queridos de volta com a gente. Mas vocês viram que haverão 2 tipos de ressurreição: a primeira ressurreição e a segunda ressurreição. E qual será a recompensa das pessoas que participarem da primeira ressurreição? Aqui está em 1 Coríntios 15, de 51 a 53. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que esse corpo corruptível se vista de incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista de imortalidade. Então nós não seremos assim. Primeiro, os mortos em Cristo, os que morreram em Cristo, ressuscitarão e serão transformados. Esse é o momento da glorificação. E depois, os que estiverem vivos, espero que nós seremos também glorificados ao subirmos aos céus. Eu sei que essa é uma verdade bíblica pouquíssimo divulgada, pouquíssimo comentada e muito mal compreendida. E eu espero do fundo do meu coração que você tenha entendido. E porque eu decidi usar muito a Bíblia para que não seja eu falando, mas a palavra de Deus dizendo a você. E Deus, quando Ele nos dá esse entendimento a respeito de verdades bíblicas, Ele espera de nós também uma posição. Quando você escuta uma verdade dessa a respeito da morte, você deve se perguntar: é isso que eu aprendi? É assim que eu sempre achei que fosse? E se você não aprendeu dessa forma biblicamente, por que é que te ensinaram errado? Digo para pensar nisso porque um dia eu parei para pensar nisso. Eu também não tinha aprendido dessa forma. Eu aprendi que a morte era uma coisa bem diferente do que a Bíblia diz. Mas todas as verdades bíblicas nos dão uma nova esperança. E há uma grande esperança também sobre a verdade da morte. A esperança de que vamos encontrar nossos queridos. E eu te digo, meu querido, que faz toda a diferença saber a verdade de Deus para a sua vida. Como nós já lemos, conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Então é isso, queridos, eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi um vídeo que eu esperava há muito tempo fazer para o canal. E se você gostou, dá um joinha aqui, se inscreve no canal e compartilha com os amigos para que todos possam saber dessa verdade maravilhosa. Então eu te espero e te vejo até o próximo De Frente com Jesus.